Olá, como vai? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje, aula de História, turma 401. Abra os seus livros na página 15, com o título Brasil antes dos portugueses, os povos indígenas. É isso, né? A gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui, já existia um povo nessa terra, né? Ela não foi assim, descoberta ao mato sem ninguém, né? Já existiam os povos lá, que eram os indígenas. E eles viviam divididos, né? Hoje nós temos nossas clãs, que são as famílias. Naquela época eram as tribos, né? Que viviam em aldeias. E cada um tinha a sua característica. Nós vamos falar hoje por duas tribos, né? Os dois povos, os sambaquis e os ceramitas. Vamos ver quais características, o que diferencia esses dois povos, né? Vamos lá. Com a chegada dos portugueses no Brasil, durante muito tempo, foi vista como o ponto inicial da história do nosso país. No entanto, sabemos que isso não é verdade. O Brasil já era habitado por muitos anos. Os povos nativos se organizavam de diferentes formas, fosse política, econômica e culturalmente. Nesse sentido, vamos analisar como era a vida no Brasil antes da chegada dos portugueses. Já falamos que existiam dois povos aqui, né? Os sambaquis e os ceramistas. Vamos ver as características de cada um? O que significa a palavra sambaqui? Quer dizer, monte de conchas. Será que eles colecionavam conchas de sambaquis? Por que esse nome, né? Dessa forma, reconhecemos que esses povos indígenas viviam próximo ao litoral. O que é próximo ao litoral? Próximo ao mar, próximo ao oceano, às praias, né? E, por consequência, se alimentavam de peixes e frutos do mar. Os grupos sambaquis jogavam as conchas retiradas do molusco sempre no mesmo lugar, lavando depois, né? Eles faziam colares, faziam brincos, faziam adornos, né? Que até hoje nós mulheres, né, usamos muito adorno, né? Isso aí vem da nossa cultura, tá vendo? Dos indígenas também, né? Então, aí eles jogavam lá no mesmo espaço, bem organizado, né? Não saía jogando, espalhando por aí como hoje a gente usa as coisas e espalha. Eles acumulavam, né? Vamos falar assim, as conchas e depois lavavam, né? E criando de grandes montes. No topo dessa montanha se construía casas dos indígenas. Olha que interessante. Ficava no alto. Os povos sambaquis se fixavam ao longo do litoral brasileiro, desde o sul até o norte. Aqui na página seguinte nós temos aqui o mapa, né? O sul está lá embaixo, o Rio Grande do Sul. Imagina que o sambaquis tomava toda essa parte aqui, ó, que onde está escrito Oceano Atlântico, você vê, pode imaginar que é o litoral, esse lado azul, tá? Com a faixa de terra do Brasil. Diferente dos sambaquis, os ceramistas viviam no interior. O ceramista vivia para dentro, né? No interior brasileiro, ou seja, mais longe da região banhada pelo mar. Assim, eram mais dependentes da caça de animais e coleta de vegetais e legumes, além de buscarem água nos rios. Esses povos ficaram conhecidos como ceramista porque desenvolveram instrumentos e utensílios que eram a sobrevivências nas matas brasileiras, além de artigos de arte. Dentre as cerâmicas, mais importantes estavam os vasos que podiam servir para transporte de água dos rios até as suas casas, ou para o armazenamento de comida. Que interessante, né? Os índios já praticavam o quê? Uma cultura, né? Eles não vendiam essas coisas, né? Que hoje a gente compra como adorno, né? A gente, vai em Paraty. Em Paraty tem um local lá na Praça Histórica que vende muito produto indígena, porque lá tem uns lugares lá de umas tribos. Hoje eles comercializam com troca de moeda, mas naquela época não. Os principais povos indígenas ceramistas viviam na região norte do Brasil,
bem lá em cima, naquela região lá, ó, roxa, vermelha, olhando o mapa, né, gente? Que o Brasil não é colorido assim, não, né? Isso é só uma ilustração. Vamos lá ver na outra página 17. As tribos indígenas brasileiras. Após milhares de anos, a organização dos povos indígenas foi se tornando mais complexa. E a divisão entre os sambaquis e ceramistas não era mais tão evidente, já que os povos nativos já tinham dominado grande parte do território, bem como desenvolver a cultura, né? Não dependendo apenas da caça e da coleta. Além disso, havia toda a estrutura política, econômica e cultural do povo nativo. Aí temos o mapa das tribos indígenas brasileiras antes de 1500, antes da chegada dos portugueses. No mapa acima vemos uma divisão brasileira entre tribos, né? Que aqui a gente tem uma legenda que justifica esses coloridos aí, ó. O verde é a tribo dos tucanos, o rosa do araquês, o laranja dos caribes, né? E assim por diante, ó, o marronzinho dos panos. Olha quantas tribos se identificavam naquela época, né? Então, no mapa acima vemos a divisão do Brasil entre tribos indígenas brasileiras. Essas tribos são comunidades que mantêm relações políticas, econômicas e cultural próximas ao identificar uma tradição em comum, ou seja, identificam-se com a mesma origem. Cada uma dessas tribos é composta por diversas aldeias. O que é aldeia, né? É o conjunto de casas e pessoas em um determinado espaço. É importante dizer que dentre as tribos indígenas haviam vários povos indígenas, por exemplo, o Tupinambás, Tupiniquins, os Caetés, o Tabajaras, esses são mais conhecidos atualmente, né? Observe no mapa anterior, lá na outra página, e identifique qual era a maior tribo indígena do Brasil. Conte para a sua turma qual era o nome dessa tribo. Vamos lá observar? Já que a gente não está em turma, mas qualquer coisa você pode escrever lá. Vamos ver qual é a maior, por espaço territorial, né? Seria o GES, né? O GES hoje que é... Sabe onde que vivia o GES? A maior? Em Tocantins, né? Em Goiás, onde fica hoje o Distrito Federal. Imagina, né? É o maior território. Vocês concordam com isso? Também o segundo lugar seria os Tupis-Guaranis, que é o amarelo. Tá vendo? Quais são? Tupis-Guaranis e os Gés. Apesar das diferenças entre as tribos indígenas, alguns pontos eram comuns entre elas, como o direito da terra, a organização do trabalho e o conhecimento. A hierarquia. Cada uma aldeia tem um chefe político que é conhecido como cacique. Qual é o nome do chefe político da aldeia? Pajé? Não, cacique. E o que faz o pajé? O pajé é responsável por organizar as cerimônias festivas relacionadas à religião, né? Ele também é curandeiro, né? Quando tem uma pessoa doente, ele faz aquela reza lá na cultura dele, né? Como era a organização do trabalho? Dentro da aldeia, o trabalho é completamente dividido entre homens e mulheres. De acordo com a idade, cada um possui sua responsabilidade mais voltada para os cuidados com a alimentação da tribo e a educação das crianças, né? As mulheres que faziam isso. E as crianças eram chamadas de curumins. Então, como mencionamos a organização de trabalho indígena, vamos saber quais as funções dos homens e das mulheres dentro das aldeias. Vamos ver as mulheres. Quais as funções das mulheres? Vamos ler junto. Plantar e colher frutas, legumes e vegetais. Vamos ler junto é bom, né? Eu imagino que vocês estejam lendo também. Transportar os alimentos, as mulheres que faziam isso. Fazer redes, cestos e vasos, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Como chamavam as crianças na tribo? Curumins. Muito bem. Qual era a função dos homens? Olha como o homem está aqui, ó.
cortar a mata, preparar a terra para a agricultura, construir armas e canoas e casas, cuidar da segurança da aldeia, caçar e pescar, né? Todo mundo trabalhava. Os diversos povos indígenas brasileiros possuem cultura muito diferente entre si. Essas diferenças são expostas em todos os aspectos de vida dos indígenas. Uma delas é visível para todos nós, que é a pintura corporal. Cada tribo tem a sua forma de pintar o rosto e os corpos. Além de cada uma dessas pinturas, tem um significado diferente. Bonito ler sobre os indígenas, né? Sobre os indígenas. Sem falar nos adereços deles, né? Aquelas colares, as pulseiras, até as pinturas que nós usamos hoje, né? As mulheres, né? Na verdade, as maquiagens que a gente, naquela época eles não falavam maquiagem. Hoje a gente fala maquiagem. Aqui na página 18 a gente mostra lá um jovem indígena com o rosto colorido, né? Ele é um homem, um rapaz. A jovem, a curuminha aqui também com uma pintura. O chefe lá com uma argola enorme na orelha. Jesus, imagina usando essas coisas hoje. Então, exercício na página 19, né? Exercício 1, 2 e 3. Na página 20 nós temos exercício 4 até o 8, né? Deixa eu ver. Dá para fazer tudo sozinho. O que eu falei, eu estou sempre falando isso com vocês aqui na nossa aula, na nossa videoaula, né? O livro é o alimento da alma. O livro, isso para o pai que está do seu lado agora estudando. Eu não entendi. Gente, o livro é o professor, né? Lógico que o professor, quando está em sala de aula, ele não se abstém somente desse livro, né? A gente tem um contexto, a gente tem figuras, a gente consulta atlas, que não convém agora a gente pegar todo esse material e ficar apontando para o aluno. Se o que você vai ter em mão agora é o seu livro, o seu alimento de conhecimento é esse aqui, neste momento, né? A menos que você seja curioso e pegue esse instrumento para fazer uma pesquisa no Google, né? Alguma coisa aqui que você passou despercebido, você não entendeu, ou que eu não fui bem transparente na explicação, você venha consultar a internet. Mas o alimento do seu conhecimento neste momento é esse livro, Minha Memória, né? Não convém você buscar conhecimento em outro livro nesse momento, sozinho, não dá, tá? Até mesmo, como eu sempre falava na sala de aula, até mesmo a busca na internet, você tem que buscar com a metodologia para o 4º ano. Eu não posso buscar nada ensino fundamental, 6º ano, né? O conhecimento de vocês até o 4º ano, tá bom? Porque se for falar de índio, se você for buscar em nível superior, se você for buscar sem colocar o nível que você quer a explicação, vão te botar lá o nível superior. E você não vai entender, tá bom? Então, o conhecimento e a sabedoria que os livros podem passar são a satisfação da nossa alma, né? Então, não dá para tirar dúvida, desculpa, não dá para tirar dúvida em outro local no seu livro. Tá, desculpa que foi meu pedestal que tombando. Ai, e tudo isso aqui não é o meu giz, não é o meu quadro. É ao vivo e a cores, essas coisas acontecem. Bem, até a próxima aula. Um beijo para vocês. A próxima aula nós vamos falar sobre o quê? A chegada dos portugueses ao Brasil. Já vimos que antes deles chegar, já tinha gente lá que preparava a terra, que trabalhava, que já tinha uma organização dentro dessa terra que hoje se chama Brasil.
Não é verdade? Será que os portugueses conseguiram mudar isso? Vamos ver na próxima aula, né? Quem tiver um tempinho já vai lendo para quando chegar na próxima aula fazer os comentários, tá? Deus abençoe. Até a próxima aula.